Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos. Vamos lá? Bora lá para nossa leitura. 150 dias com os 150 salmos. E estamos caminhando aí, né, para o salmo de número 7. Temos uma longa caminhada pela frente, mas eu tenho certeza que serão dias maravilhosos, né? Em que a gente vai poder estar realmente meditando, orando, lendo e contemplando o Senhor, né, através da Lectio Divina. Vamos seguir? Salmo de número 7, então, diz assim: Em ti me refugio, Senhor, meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão, sem que ninguém me resgate. Ó Senhor, meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria de meus inimigos, desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo, ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz, todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá luz à mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor, porque ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos ler novamente. Em ti me refugio, Senhor meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão sem que ninguém me resgate. Ó Senhor, meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria de meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti e toma o teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo, ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz, todos os dias ele mostra a sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará o seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá luz à mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor, porque ele é justo, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos ler novamente? Em ti me refugio, Senhor, meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão, sem que ninguém me resgate. Ó Senhor, meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei o meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria de meus inimigos.
Desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações, declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo, ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz, todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá luz à mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor, porque ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Não sei se vocês perceberam, mas vamos começar a nossa meditação aqui desse Salmo de número 7. E mais uma vez, nós temos o salmista Davi, segundo a história, né, segundo o que parece ser Davi falando, e a questão aqui tem a ver com, mais uma vez, a etapa da vida em que Davi está passando por esse lugar de trevas, né, por esse lugar de tamanha perseguição. Queridos, existem momentos na nossa vida, na nossa caminhada, em que realmente parece que trevas têm cobrido a nossa cabeça, né? Parece que o céu está de bronze, como existe o texto, né? Parece que todas as coisas estão acontecendo para tentar nos destruir, né? Nos matar realmente, acabar com a gente. E o salmista Davi, e o rei Davi, e o jovem Davi está passando por esse momento. E aí a gente percebe desde o Salmo 1 que ele está nos mostrando que esses momentos da vida, eles servem para que nós possamos realmente refletir, que nós possamos ponderar, que nós possamos colocar na balança, que nós possamos dar graças a Deus, porque Ele é quem é o nosso escudo, a nossa segurança. E aí o salmista Davi então começa esse salmo dizendo: em ti me refugio, Senhor meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Existe um lugar que é totalmente seguro nos momentos de maior tribulação da nossa vida. E esse lugar é no Senhor. Não existe outro lugar que a gente possa estar ou que a gente possa se refugiar, senão na presença do Senhor. E o que você quer dizer com isso? O que o salmista está querendo dizer com isso? No momento em que realmente essas trevas, elas dominam a nossa vida, que aparentemente parece que a destruição está se abatendo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, né? Essas trevas, elas podem ser esse momento de doença, esse momento de depressão, esse momento de perseguição espiritual, esse momento de realmente estar sendo esmagado para que o bom azeite saia, né, da nossa vida. Esse momento da nossa vida, ele fala de um momento onde nós devemos mais estar na presença do Senhor, estar no relacionamento com Deus, estar na intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque esse é o exato momento onde nós nos rasgamos, onde nós abrimos o nosso coração com mais intensidade, onde nós estamos vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela é perfeita na presença do Senhor. Porque quando nós estamos suficientes, quando a gente acha que estamos no auge da nossa vida, quando tudo está dando muito certo, infelizmente o ser humano tem a tendência de se sentir autossuficiente, inclusive sobre Deus. Então, talvez os momentos de maior tranquilidade da nossa vida são os momentos mais perigosos realmente para a nossa vida, porque a gente se afasta
daquele que realmente a gente deveria estar mais perto. Então, os momentos de maior dificuldade parecem ser os melhores momentos de intimidade com o Senhor. Parecem ser os momentos onde realmente eu e você buscamos o real refúgio para nós, o lugar mais seguro para nós, o lugar mais perfeito para nós estarmos, que é então na presença do Senhor. E o salmista fala isso praticamente em todos os salmos. Davi, de alguma maneira, ele vai lembrando sempre que se ele não compreender que existe esse lugar de refúgio para ele, que o lugar da presença é o lugar do escudo, é o lugar da proteção, é o lugar da fortaleza, é o lugar da presença, é o lugar de estar no lugar perfeito. É muito bom quando nós temos esse entendimento, quando isso desce do nosso intelecto para o nosso coração, quando entendemos que não é só pensar sobre isso. Não adianta a gente pensar, a presença de Deus é maravilhosa, a presença de Deus é muito linda, estar na presença de Deus é muito bom. Se isso não desce para o nosso coração e então nós colocamos em prática de forma intencional, de forma extremamente intencional, essa é a palavra. Se você realmente não decide isso dentro do teu coração e dizer, Senhor, o lugar da tua presença é o lugar que eu desejo estar, principalmente quando tudo ao meu redor parece estar acabado, terminado. Isso é muito bom. Ele fala assim, sabe por quê? Porque se eu não estiver nesse lugar de refúgio, olha o que ele diz no verso 2. Do contrário, se eu não estiver no refúgio, eles me atacarão como leões, me despedaçarão sem que ninguém me resgate. Ele sabe que ser tragado pela morte, ser tragado pelos seus inimigos, ser morto pelos seus inimigos, perder a sua fé, ser consumido, né, pela amargura, pelo ressentimento, pela falta de fé, por tantas coisas, né, que são contrárias à presença de Deus, irão acontecer se ele não estiver nesse lugar de refúgio. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós temos a tendência a sermos realmente consumidos por tudo que está tentando nos matar, nos consumir, nos destruir. Então, se ele não estiver nesse refúgio, que é na presença de Deus, os seus inimigos, sendo físicos ou espirituais, terão total acesso a Davi e ele será então despedaçado. Ele será totalmente destruído por esses leões famintos, né? A palavra de Deus, ela faz essas alegorias para que a gente talvez consiga entender qual o tamanho dessa intensidade com que os nossos inimigos realmente vêm nos atacar. Qual é o desejo desses inimigos? Realmente, né? Nos despedaçar. E aí ele diz assim, ele sabe que se ele estiver dando algum motivo para que isso aconteça, isso infelizmente vai acontecer. Nós sabemos que quem abre caminho, quem realmente faz com que Deus o abandone, Deus o rejeite, somos nós mesmos, né? Com os nossos pecados. O nosso pecado traz consequências muito sérias para nós. E Davi mais uma vez confessa, então, mais uma vez abre o seu coração dizendo, ó Senhor meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem a minha honra. Então, se, Senhor, eu fiz algo que realmente tem atraído maldição sobre a minha vida, se eu me afastei dos princípios do Senhor, se eu fiz algo que tem magoado o coração de Deus e aberto legalidade para o maligno, Senhor, olha para isso e nesse momento permite, então, que os meus inimigos façam justiça a respeito das minhas atitudes. O que Davi está dizendo é, se existe pecado, as consequências virão e eu terei que sofrer essas circunstâncias. Eu terei que sofrer essas consequências, porque diz respeito às minhas atitudes, ao meu mau comportamento, ao meu pecado que eu cometi. Não é outro que cometeu, sou eu mesmo. Mas, então ele entende que se isso não for uma realidade, como ele sabe que não é, ele sabe que ele não cometeu injustiça,
Por isso que ele está dizendo, Senhor, só o Senhor é o justo juiz, ele vai falar mais à frente, né? Só Deus sonda realmente o nosso coração. Então, se isso aqui estivesse acontecendo, se ele estivesse cometendo pecados diante de Deus, se a vida dele estivesse fora do alinhamento da palavra, ele seria, então, despedaçado por esses leões. Mas ele diz no versículo 6, levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria de meus inimigos, desperta, meu Deus, e faz justiça. Por quê? Porque o versículo 8 ele vai dizer assim, o Senhor julga as nações, declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Davi sabe que toda essa armadilha, que toda essa afronta dos inimigos, das nações vizinhas, dos outros reis contra o seu poder, contra o poder que Deus tem investido na vida de Davi, não tem a ver com pecados de Davi, tem a ver com a inimizade entre Deus e essas nações, tem a ver com a inimizade entre o maligno e o nosso Deus, porque toda a vida de Davi, amados, todo o ministério de Davi, toda a narrativa bíblica sobre Davi, sobre o reinado de Davi, fala sobre a vida de Cristo, fala sobre a vinda do Messias, fala sobre o reino de Deus sendo estabelecido na terra. E nós sabemos o quanto o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sofreu perseguições até que conseguissem levá-lo para a cruz e então matassem ele, imaginando que isso destruiria todo o propósito e plano de Deus, quando na verdade é o contrário que acontece. Quando Deus se levanta em favor do justo, ele se levanta para salvar, ele se levanta para resgatar, ele se levanta para fazer justiça sobre a terra. Então são os inimigos de Deus que são derrotados. E Davi sabe disso. Senhor, se levanta, levanta na tua ira. Como Deus se ira, gente, quando um justo ele é injustiçado, quando um justo é perseguido, quando um justo é morto, quando um justo é, então, colocado no meio de pecadores, porque, infelizmente, se eu não me comporto como os outros, se eu não estou na mesma condição de pecado, eu sou o alvo dos ataques, né? E isso se chama injustiça, quando o mal tende a achar que precisa destruir o bem, Deus se levanta em favor do justo. E ele vai dizer, né? Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sonda a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo, ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz, todos os dias ele mostra a sua ira contra os perversos. Ele vai dizer sobre essa condição de estar seguro debaixo do justo juiz. Deus é esse justo juiz todo o tempo, em que nada é passado ileso diante dos olhos de Deus. E quando achamos que Deus não está vendo, isso é uma ingenuidade da nossa parte. Isso é uma falta de entendimento de quem Deus é da nossa parte. Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem todo o poder, por isso ele é chamado de onipotente. Ele tem toda a sabedoria, por isso que ele é chamado de onisciente. Na verdade, ele está em todos os lugares, né? E então por isso que ele é chamado de onipresente. E ele sabe de todas as coisas, as que já aconteceram e as que vão acontecer. Então por isso ele é chamado de onisciente. Então quando a gente tem a consciência de quem é o nosso Deus, de quem ele realmente é, em toda a sua soberania e plenitude, a nossa declaração passa a ser como de Davi, reconhecendo que se eu pequei, Senhor, permita sim que os meus inimigos façam justiça, né? Eles vão agir segundo o meu pecado, eles vão agir segundo aquilo que eu agi mal. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a justiça. Mas se eu também não fiz nada contra o meu próximo, então que o Senhor se levante na sua ira contra aqueles que têm tentado contra a minha vida, né? Então isso é segurança naquele que é o justo juiz. Ele vai vir contra os injustos, ele vai vir contra os perversos.
E isso tem a ver muito mais com o maligno, com espíritos malignos, né, que atuam na humanidade, mas infelizmente vai atingir seres humanos, porque nós somos instrumentos desses espíritos malignos, de demônios, para atuar na terra. Então, ou nós somos filhos de Deus e somos guiados pelo Espírito, a palavra vai dizer, ou se nós somos filhos do diabo, nós seremos guiados por esses espíritos malignos. E é contra esses inimigos de Deus que então Deus está lutando, aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que rejeitam o domínio do Deus Criador, e infelizmente eles serão consumidos na ira de Deus, né? Versículo 12 ele diz: se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada, armará o seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá luz à mentira. Deus virá com juízo sobre toda a terra. E há uma possibilidade de eu me salvar. Deus dá oportunidades de salvação para toda a humanidade. Não existem filhos ou filhas prediletos, mas existe toda uma humanidade que é lhe dado o direito, que é lhe dado a oportunidade de se arrepender e obedecer à vontade de Deus e ter consciência do seu pecado, da sua própria maldade, e assim ser salvo pelo Senhor, da sua ira, né? Dessa sua condenação. Porque Jesus virá, ele fará juízo, né? Ele trará juízo sobre toda a terra. Davi está requerendo de Deus que essa justiça aconteça, porque ele está cansado de sofrer essa opressão maligna, né? Ele não aguenta mais os seus perseguidores. E isso vai ser durante um período bem grande da vida de Davi. E é muito triste, né, quando a gente percebe isso. E é muito triste ler os evangelhos e perceber que toda a vida de Jesus também foi permeada justamente por essa perseguição. E quando se aproximava o tempo do cumprimento de tudo isso, Satanás e os seus demônios atuaram de forma muito maior ainda, né? Através da humanidade para matar Jesus, né? Para destruir, para tentar destruir os planos de Deus. Mas graças a Deus ele não conseguiu, nem na vida de Davi, nem na vida de Jesus. E todos aqueles que decidirem se arrepender também alcançarão misericórdia e serão salvos. Ele diz assim, versículo 15: abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Nós não conhecemos uma lei tão perfeita e tão maravilhosa como a lei da semeadura. Então, tudo aquilo que eu desejo para mim, tudo aquilo que eu desejo para o próximo, virá como uma colheita para mim, porque são sementes, né? Cada palavra de maldição que eu lanço sobre uma pessoa é uma semente que eu estou lançando no solo e que eu vou colher os frutos dessa palavra. Cada atitude que eu tenho contra o meu próximo, eu estou plantando uma semente que dará uma árvore e eu colherei os seus frutos. A lei da semeadura, ela é extremamente fiel em todo o aspecto que você possa imaginar. Na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida empresarial, na sua vida conjugal. Tudo que você quiser colocar dentro da lei da semeadura vai caber perfeitamente e você vai conseguir identificar então quais são as sementes que você tem plantado nessas áreas. Se você tem passado por dificuldades financeiras, muito provavelmente você não tem plantado boas sementes na área de administração. Com certeza você não tem lançado boas sementes na área de cuidados com a sua vida financeira. E isso tem gerado, então, consumismo, isso tem gerado descontrole, isso tem gerado gastos desnecessários, isso tem gerado inúmeros problemas que vão desgastando a tua vida financeira, né? Isso tem a ver com sementes que não foram bem plantadas. Se na tua vida conjugal tem acontecido a mesma coisa, muito provavelmente você tem
plantado sementes que talvez não frutifiquem tão bem quanto você gostaria. Então, o que a gente deve fazer? Entender que se essa lei ela é tão fiel, começar a prestar atenção nas sementes que nós temos plantado em cada área da nossa vida. O que é que eu tenho feito para que eu seja retribuído de acordo? Se eu desejo amor, eu preciso plantar sementes de amor. Se eu desejo amizades, boas amizades, eu desejo ser uma boa amiga. E tudo. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui para nós, né? E nós ficaríamos falando sobre a lei da semeadura muito tempo aqui. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus está dizendo que os perversos, que os inimigos de Deus, eles só vão colher consequências das suas próprias atitudes. A cova que a pessoa plantou, abriu para que eu caísse, muito provavelmente ele mesmo vai cair nessa cova, porque o juízo de Deus virá sobre a vida dessa pessoa. A violência, né, que eu tento contra uma pessoa, ela virá sobre a minha vida com o mesmo ímpeto, com a mesma violência que eu tentei contra outra pessoa. Então, todos os aspectos da nossa vida estão ligados diretamente à lei da semeadura. Mas Davi termina esse salmo dizendo: darei graças ao Senhor, porque ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Será que a gente sabe que ele é justo? Será que a gente tem essa convicção da justiça de Deus? Daquele que julga com retidão? Será que a gente consegue dar graças a Deus pela justiça que ele tem feito na nossa vida? Agido, né, com justiça? Porque a lei da semeadura está aí. E nós podemos estar incluídos nisso. E às vezes a gente tem colhido coisas que a gente não gostaria. E a gente diz assim: Senhor, parece que o Senhor não é justo. Isso não é justo comigo. A gente tem o costume de dizer essa frase, né? Não é justo isso acontecer comigo. Será? Porque se eu tenho declarado, darei graças ao Senhor, porque Ele é justo. Então eu preciso entender que tudo que tem vindo sobre a minha vida tem a ver com a justiça de Deus acontecendo em mim e talvez através de mim. Vamos orar, entendendo esse texto, entendendo esse salmo, quanto ele é maravilhoso. A gente pode estar orando nesse sentido, amém? Pai, nós queremos, nesse momento, dizer que nós queremos aprender a olhar para dentro de nós e identificar, Senhor, quais são essas sementes que têm sido plantadas. Qual tem sido as nossas atitudes, Pai, diante dos nossos irmãos, diante das pessoas que estão próximas de nós, diante, Senhor, dos amigos, dos parentes, dos vizinhos, daquela pessoa que passa por mim na rua, daquele funcionário que trabalha para mim na empresa, dos amigos que estão ao nosso redor sempre, Pai, compartilhando da nossa vida. Senhor, como tem sido a minha convivência com essas pessoas, como tem sido a minha vida em comunidade, como tem sido a minha vida como igreja, como tem sido a minha vida como filho de Deus. Será que nós temos sido esses inimigos de Davi, que aqui podemos representar como o próprio Cristo? Será que temos sido inimigos da cruz de Cristo? Ou será que nós temos que realmente compreendido que viver em comunidade, viver em família, viver em comunhão com os nossos irmãos tem a ver muitas vezes com mortificar a nossa vontade, sacrificar o nosso ego, viver, Senhor, segundo o padrão de Cristo sobre essa terra. E então, ainda que a perseguição venha, ainda que as dificuldades venham por causa das nossas atitudes, por causa do nosso comportamento, nós vamos entender que isso tem a ver com um comprometimento que nós adquirimos com a Tua palavra, com o Senhor, e por isso sofremos consequências, mas nós não nos importamos com as consequências que virão por causa dos nossos posicionamentos. Quando eu decido falar a verdade, Jesus, e por causa da verdade eu sou atacada, ou por causa da verdade, Senhor, eu pago mais impostos, ou por causa da verdade eu sou presa, ou por causa da verdade
coisas aparentemente ruins acontecem comigo, Jesus. Isso tem a ver com essa perseguição que Davi está falando nesse salmo, que acontece conosco porque nós nos posicionamos como verdadeiros filhos de Deus. Davi não sofria a perseguição que sofria porque simplesmente ele era alguém que tinha sido ungido rei sobre Israel. Não, Senhor. Não tem a ver somente com isso. Tem a ver com um espírito reto. Tem a ver com alguém que decide viver princípios. Tem a ver com alguém que decide obedecer a sua voz. Tem a ver com alguém que decide viver para a glória de Deus. E nós vamos atrair inimigos. Nós vamos atrair muitos inimigos, porque esse mundo jaz no maligno, Senhor. Infelizmente, Satanás tem cegado a muitos em não ver a realidade da tua palavra, em não ver, Senhor, que o caminho é a morte, que o caminho é mortificar a carne para viver em comunhão uns com os outros. Oh, Senhor, o nosso egoísmo, ele tem extrapolado, Senhor, de tal maneira que nós só conseguimos olhar para o nosso próprio umbigo. Nós só conseguimos olhar para a nossa realidade, para a nossa vida pessoal e esquecemos, Pai, de viver em comunhão uns com os outros. Nós temos, às vezes, até servido como também perseguidores contra aqueles que têm se levantado, Senhor, em justiça. Nos ajuda a identificar, Senhor, os nossos pecados e assim, Senhor, sermos transformados pela tua palavra. Se nesse dia, Senhor, tem mostrado para nós o quanto teu filho Davi, o quanto esse menino, esse homem, sofreu, Senhor, tanta perseguição pelo posicionamento que ele teve no seu tempo. E se nós temos estado do lado, como Davi estava, o justo, aquele que está agindo em justiça, aquele que está servindo em obediência, então, sim, Senhor, trabalha para nos justificar ainda mais, trabalha, Senhor, para destruir os nossos inimigos, trabalha para nos fazer justiça, Senhor, nessa terra. Mas se nós também temos servido como aqueles que têm perseguido os seus ungidos, se nós temos perseguido aquelas pessoas que têm andado em integridade, Senhor, perdoa as nossas atitudes, nos faz olhar com um olhar de compaixão, nos faz viver uma vida, Senhor, segundo o propósito do teu coração. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigado por essa palavra, Senhor. De que lado nós estamos? Qual o comportamento que nós temos tido, Senhor, diante do Senhor? Comportamento de filho de Deus ou um comportamento de filho do diabo? Vivendo a verdade ou vivendo em mentira? Vivendo debaixo da fé ou vivendo debaixo do engano? Vivendo debaixo, Senhor, de cumprir o propósito do teu coração através de nós ou viver segundo o padrão desse mundo? Jesus, nos ajuda, Pai, a nos comprometermos, Senhor, com ter esse coração íntegro, ter esse coração reto diante do Senhor, a viver, Senhor, não nos importando com as perseguições que virão por causa da verdade, por causa dessa integridade, mas nos importando muito mais, Senhor, de viver segundo o desejo do teu coração para nós. Pai, nos ajuda a ter o coração de Jesus, nos ajuda a ter o coração do teu Filho, nos coloca diante desse espelho que é a tua palavra, Senhor, nos mostrando o nosso coração maligno, o nosso coração, Senhor, desalinhado com a tua verdade, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos realmente transformados por essa palavra que vai nos mostrando esse caminho, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por mais esse momento de devoção, de devocional, de estar com o Senhor, de me prostrar diante do Senhor, de me render, Senhor, à tua palavra para que ela me transforme. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigada, Espírito de Deus.